Bom dia, galera do canal Ciências Humanas TV. Venho por meio desse vídeo falar um pouco sobre a história de Cuba. Tendo um marco inicial a colonização, né? Que já na colonização o povo cubano já principalmente no que tange aos cubanos originários, já se mostravam arredios da colonização hispânica. E Cuba se torna independente na Guerra Hispano-Americana, em que os Estados Unidos, independente da Espanha, né, e ficou dependente dos Estados Unidos. E o que acontece? Já nesse período, a base de Guantánamo já é entregue para os Estados Unidos. Até 1902, Cuba tem imposto uma chamada emenda Platt, que garantiu que os Estados Unidos pudessem interferir em Cuba sempre que eles quisessem. Mas os cubanos nunca aceitaram a dominação dos Estados Unidos também. Tanto é que eles tiveram duas grandes revoluções anteriormente, o Grito de Yara e o Grito de Lara, sob a liderança de homens como José Martí, um intelectual que já alertava os perigos do vizinho do norte, as pretensões imperialistas dos Estados Unidos frente à ilha. E foi justamente José Martí o responsável pela consolidação do sentimento nacional cubano. E é por isso que ele é considerado o pai da pátria cubana. Detalhe, a partir de 1902, na teoria, não haveria mais a emenda Platt, mas na prática sempre ocorreu. Os Estados Unidos sempre ajudaram na manipulação política, na manipulação dos resultados das eleições em Cuba. Por exemplo, Fulgêncio Batista tinha sido presidente na década de 40. Esse mesmo Fulgêncio Batista que foi ajudado pelos próprios Estados Unidos para dar golpe de Estado lá em Cuba. E foi financiado pelos Estados Unidos durante um período. O cara era tão capaz dos Estados Unidos que o próprio tio Sam decidiu abandonar a própria sorte. Porque ninguém gosta de capacho. Ninguém gosta de capacho. Aí o que acontece? Cuba teve duas grandes revoluções, o Grito de Yara e o Grito de Lara. Essas revoluções, apesar de não ter tido êxito como a Revolução do 26 de julho, ela foi responsável pela consolidação do sentimento nacional cubano. E aí, o que acontece? Já naquele período revolucionário em que Fidel Castro vai começando ascendendo os degraus da política cubana, eles já começam a resgatar esses valores da pátria cubana. E uma das primeiras investidas foi o assalto ao quartel de Moncada, que não deu certo. Ele e seus companheiros foram presos, e ele, no episódio A História Me Absolverá, começa a falar sobre os valores de José Martí, o que o José Martí já alertava dos perigos do vizinho do norte, das pretensões imperialistas dos Estados Unidos, e tudo isso foi moldando e chamando a atenção do povo para si. E é por isso que alguns historiadores que analisam a história cubana dizem que a Revolução de Fidel Castro é filha de outras duas revoluções. Eu pego o celular. A Revolução do Grito de Yara e o Grito de Lara, que tem como referencial teórico nada mais, nada menos do que José Martí. Tanto é que o próprio Fidel Castro, no julgamento em sua defesa, ele começa a resgatar
os valores de José Martí para a pátria cubana e denunciar os interesses que o Fulgêncio Batista era um capaz dos Estados Unidos. Isso ele não conseguiu êxito, ele foi condenado junto com seus pares. Só que 2 anos depois, o julgamento dele foi em 1953, e 2 anos depois ele é anistiado e vai para o exílio. No México. Lá no México, ele conhece uma pessoa que vai ser diferencial pela Revolução. É o Ernesto Rafael Guevara de la Sierra, mais conhecido pela posteridade como Che Guevara. E ele fala das pretensões revolucionárias dele e do grupo dele. O Che faz treinamento militar junto com os revolucionários e 81 pessoas partiram do iate Grama para Cuba, mas já tinha alertado, a CIA já tinha alertado que o Fidel Castro ia voltar para Cuba. Aí o que acontece? Eles são recebidos a bala, e dos 81 tripulantes do iate Grama, só sobrou Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara. E eles fogem para a Sierra Maestra. Lá eles organizam os movimentos sociais, que em Cuba funcionou da seguinte forma: uma guerrilha urbana juntamente com a guerrilha rural. A guerrilha urbana era organizada pelos sindicatos, e a guerrilha rural também, o sindicato campesino. E o Fidel Castro ele consegue aglutinar esses elementos a seu favor, resgatando os valores da pátria cubana, falando o seguinte para a galera: comigo no poder, nós podemos passar necessidade, porque os Estados Unidos não vai deixar isso barato, mas comigo no poder, Cuba não vai ser capaz de ninguém, nem dos Estados Unidos. E realmente Cuba não foi capaz dos Estados Unidos. Mas, devido ao sofrimento de um povo, devido à formação guerreira, devido às lutas de classe, de uma elite parasitária que que foi para os Estados Unidos após a Revolução Cubana, que viraram a máfia cubano-americana de Miami, que são um bando de verme que deseja que o país dos pais deles volte a ser colônia dos Estados Unidos. É isso que eles querem, a máfia cubano-americana de Miami. O governo, principalmente o governo de Fidel Castro, pode ter tido erros, pode ter radicalizado demais, pode ter matado gente que não eram culpadas, sim, mas é um ambiente de efervescência revolucionária. Tanto é que, hoje em dia, na Constituição cubana é proibido a pena de morte, é proibido tortura prisioneiros. Em Cuba, só um lugar que tem tortura de prisioneiros, justamente na base controlada pelos Estados Unidos. Guantánamo é o inferno na Terra, administrado pelos Estados Unidos. Lá a tortura é legalizada. E justamente o país que se diz democrata tortura seus prisioneiros de guerra. Tudo bem, os caras podem ter cometido crimes de guerra, sim, mas deveriam ter um mínimo de respeito, um mínimo de direito adquirido. A mesma nação que afirma que Cuba é uma ditadura sanguinária é a mesma nação que tortura prisioneiro na sua base militar lá em Cuba. Eis a questão. Ou seja, o Fidel Castro ele ascende ao poder devido a uma tradição de luta de classe desde o período colonial entre os cubanos originários versus os espanhóis,
Depois teve a Guerra Hispano-Americana, Cuba vira colônia dos Estados Unidos, os cubanos não aceitam ser colônia dos Estados Unidos, tanto é que promove duas outras revoluções anteriores, e que não obteve o êxito, mas vai criando, vai moldando o sentimento nacional cubano, e dessa forma que se explica por que, mesmo depois de décadas e décadas, mesmo passando por todas as sabotagens econômicas, a ilha e o regime socialista de Cuba continuam em pé. E mais recente ainda, os Estados Unidos mostrou o quão é covarde. Por quê? Principalmente no governo do Donald Trump, em plena pandemia, em que navios iam para Cuba abastecer o Estado com seringa, o senhor Donald Trump roubou, pirateou seringas que iam para Cuba para vacinar gente nos Estados Unidos. É isso que aconteceu. Ou seja, os Estados Unidos, que são a maior potência econômica do mundo, porque roubaram durante praticamente toda a sua história as riquezas dos países, dos territórios mais fracos economicamente que ele, começaram a acumular capital, acumulou capital de uma forma tão vertiginosa que no final da década da Segunda Guerra Mundial teve dinheiro para emprestar para os europeus que estavam falidos depois da Segunda Guerra Mundial, e se tornou a maior potência econômica do mundo porque roubou países, assim como rouba Porto Rico, por exemplo. Só que é uma pena que os porto-riquenhos não tiveram essas mesmas lideranças para tentar consolidar um sentimento nacional porto-riquenho. E é por isso que eles, diferente dos cubanos, aceitam a colonização, infelizmente. Espero que algum dia os porto-riquenhos caiam em si e resolvam lutar pela sua independência. É isso aí. Hay que endureza, pero sin perder la ternura jamás, hasta la vitória siempre, hacer a revolução. E no nosso caso, é uma revolução em prol da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece. É isso aí. Estamos juntos nessa luta contra o obscurantismo bolsonarista e contra qualquer governo de extrema-direita que seja capacho do governo mais hipócrita do mundo, Estados Unidos. É isso aí. Vamos junto.